né? Mas no versículo 27 fala assim: ouvindo falar de Jesus, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque quantas pessoas que ouvem falar de Jesus e não têm desejo de conhecer Jesus? Quantas pessoas ouvem falar que Jesus faz milagre, mas não está nem aí com os milagres que ele está fazendo? Quantas pessoas ouvem falar que Jesus traz bálsamo, traz cura, traz uma palavra viva, mas também não está preocupado com isso? A única coisa que sabe é quando está passando por certa situação, no instantinho lembra de clamar: meu Deus me ajuda, Jesus me socorre. Então a primeira coisa que se lembra é de Jesus, mas só na hora do apuro. Mas quando você chega e fala para uma pessoa de Jesus, a pessoa geralmente ela fala: não, eu não tenho tempo, né? As coisas do mundo são mais interessantes do que Jesus. Só que essa mulher, é muito interessante essa palavra, porque ela ouviu falar de Jesus. Ela estava num estado tão terrível. Talvez a família dela abandonou. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que na época dessa mulher, elas eram separadas. Quando tinha essas doenças, elas eram separadas. Ela estava totalmente sozinha, porque ela era impura. Ela não podia estar com a família, ela não podia estar com ninguém. Então ela estava sozinha, fragilizada, sofrendo, né? Abatida. Imagina, lá em Levítico fala que as pessoas que tinham doença, elas saíam do arraial. Elas não ficavam junto com ninguém. Então, por exemplo, se a pessoa tinha lepra, ela tinha que andar com os leprosos. Não é verdade? Ela não podia andar com quem era são, porque as pessoas corriam, não podia. Então a mesma coisa era ela, tinha esse ensinamento, né, de Moisés, ela tinha que ser separada. Então ela estava numa situação decadente, né? Mas o que acontece com essa mulher quando ela ouve falar de Jesus? Quando ela ouviu falar de Jesus, ela não pensou. O que ela fez? Ela falou: nossa, eu vou até ele. Né? Aqui fala assim: eu vou até ele, porque se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou sarar. Então essa mulher, ela teve uma fé viva, uma fé que nós também temos que ter, independente da nossa situação. Porque cada situação é uma situação. Eu posso aguentar uma situação, cada um, né, aguenta uma situação. Mas a situação dessa mulher era terrível, ela estava já abandonada, ela não tinha mais o que fazer. E ela simplesmente, quando ouviu falar de Jesus, ela falou assim: eu vou até ele, né? Ela foi motivada a ir até ele, porque acreditava que se apenas tocasse no vestido, ela seria curada, né? Ela falou: eu vou até ele, eu vou só tocar e eu vou ser curada. Interessante que ela foi até Jesus. Ela simplesmente foi. Nós não sabemos como, porque uma pessoa fragilizada, sem força, enfrentar uma multidão, eu não sei como ela foi, mas ela foi. E a fé, ela precisa muitas vezes de uma ação. A fé precisa de uma ação. Muitas vezes a pessoa tem fé, mas ela não age. E o que a palavra de Deus fala em Tiago, no capítulo 2:17? Fala que assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras, ela está morta. A fé sem obras, ela é morta. Se essa mulher tivesse somente a fé, soubesse que Jesus, ela falou: Jesus vai me curar. Mas se ela não tivesse tido essa ação de chegar até Jesus, ela não teria sido curada. Talvez não teria, mas ela foi para tocar nele, né? Em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé nossa, irmãos, tem que ser motivada. Ela tem que ser uma fé que opera, é uma fé operante. Glória a Deus. Essa mulher, ela teve a fé em duas dimensões. Ela teve a humana, na humana, ela julgou-se capaz de tocar em Jesus. A fé dela era tanta que ela estava fragilizada, ela não tinha força, mas ela falou: eu vou porque eu vou tocar nele. E mesmo fragilizada, ela foi até Jesus e enfrentou aquela multidão. E na divina, ela precisava de acreditar no quê? Que Jesus ia curar ela. Porque Jesus naquela época, irmãos, ele estava
né, humano, em corpo, ele não estava que nem hoje, ele habita em cada um de nós. Né? Então, para nós é muito mais fácil receber as coisas de Deus. Nós só clamamos, Senhor, ajuda-me. E Ele está aqui. Naquela época, Jesus estava lá, ela tinha que ir até lá, né? E ela foi. Então, ela teve essa fé divina, divina, né? Ela acreditou que Jesus iria curá-la. E isso é algo assim muito precioso na vida, né? Na vida dessa mulher, essa atitude que ela tomou. A multidão não foi o único obstáculo que ela enfrentou. Muitas vezes você lê aqui, a gente lê a passagem, né, fala assim, olha, realmente ela foi, né, e tal, e tocou, e logo secou a fonte do seu sangue, e ela sentiu que o seu corpo já tinha sido curado, né? Mas tem obstáculos, assim como tem obstáculo na minha vida, na tua vida, na vida do povo de Deus, na vida da igreja, tinha um obstáculo na vida dela. Esses obstáculos, obstáculos que para ela venceu, porque ela teve essa grande fé. Ela era limitada pela fragilidade física, o corpo não conseguia acompanhar a disposição do espírito. Então todos nós temos limitações. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a limitação de cada um, mas sempre há uma limitação. Diz que sempre a gente tem, né, uma limitação. Há pessoas que são fortes fisicamente, mas são limitados na inteligência. Você vê uma pessoa, talvez um rapaz, um homem, uma mulher muito bonito, muito assim, você fala, nossa, que pessoa bonita, que pessoa é isso, né? Mas quando você vai conversar com ele não tem inteligência nenhuma. Tá faltando. Tem uma parte, tem tudo, mas na outra não tá faltando. Há outros que são inteligentes, mas não pode aproveitar a inteligência porque tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Quantas pessoas que é inteligentíssima, pode chegar, pode falar porque tem sabedoria, mas não consegue porque não sabe se relacionar com as pessoas. Talvez viva até separado, sozinho, né? E eu tenho as minhas limitações, você tem a sua limitação. O apóstolo Paulo tinha a sua limitação, que fala em 2 Coríntios 12:7, né? Ele nos revela que tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele pediu, Senhor, me cura. Diz que ele orou por 3 vezes, mas o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Então a graça do Senhor passa nas nossas vidas. Então quando nós temos uma falta em alguma coisa, né, nós somos limitados, Senhor, me preenche, né, me dá graça, porque a tua graça me basta. E como é bom nós termos a graça do Senhor. A graça do Senhor é a coisa mais maravilhosa que um cristão pode ter, a graça do Senhor. Aleluia. Havia também o preconceito, né, que é o que eu já adiantei, que aqui tem a explicação, que nos tempos bíblicos os portadores, eles eram separados. E em Levítico, depois se os irmãos quiserem ler, Levítico 15, de 25 a 27, vai falar que tinha que estar separada sim, ela não podia estar com ninguém. Então ela sentia tristeza, inferioridade, rejeição. Ela tinha esse preconceito da rejeição. É horrível você ter esse preconceito da rejeição. O que acontece com a rejeição? Quando alguém nos rejeita, a gente fica triste. Não é verdade? Quantas pessoas que às vezes é rejeitada em várias situações. Tem pessoas que são rejeitadas de várias formas, né? E esse sentimento de tristeza, ele bate no coração de quem é rejeitado. Talvez você seja uma pessoa que tenha o mesmo sentimento dessa mulher. Por quê? Porque você talvez é rejeitada pelo seu marido. Talvez é rejeitada pelo filho. Talvez você ouve palavras que vêm, talvez de um familiar seu que vai te ofender, você sente tristeza. Você tem vários, né? Tem muitas rejeições, né? E triste também por algo que, né, que você pensava que ia acontecer de uma forma e não aconteceu da forma que você pensou. Você falou, nossa, eu pensava que isso ia acontecer de uma forma e não aconteceu. Então fica triste também, né? Mas essa mulher, ela enfrentou até o preconceito, né? O preconceito, tudo isso ela foi enfrentando para ela conseguir essa vitória dela. E o que ela enfrentou também
né? Foi a distância que ela tinha do objetivo dela.